Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu do fim de semana. O que a gente tem aí? Quais são as principais energias para esse fim de semana? Como que a gente pode se preparar para esse final de semana? Bom, posso dizer para vocês que os aspectos desafiadores, de Marte ali com Plutão, com Saturno e Júpiter, ainda está forte aí no céu. Nós temos a Lua também no domingo ali que vai fazer uma quadratura, um aspecto em T aqui. Domingo a Lua em Câncer ali vai ser o dia mais desafiador para gente desse final de semana, mas existe um fluxo aqui de energia de fogo, esse grande triângulo, e vocês vão ver aqui, olha, deixa eu voltar aqui. Nessa sexta-feira já começa a fazer um aspecto de pipa no céu aqui, com a Lua também participando, a Lua fazendo conjunção com Vênus, ou seja, apesar de termos essa energia tensa aqui no céu, ainda assim existe uma energia muito fluídica, muito boa no céu para auxiliar a gente de alguma forma. Primeiro vamos entender a Lua. A Lua vai transitar no signo de Câncer, lembrando que a gente está na lunação de Câncer, a gente teve uma Lua nova a 28 graus do signo de Câncer e a Lua está fechando esse ciclo, ou seja, a gente está fechando finalmente esse final de semana, é onde a gente fecha os assuntos cancerianos, tudo aquilo que a gente vem trabalhando da lunação. Sendo que a Lua, quando entra no signo de Câncer, a Lua entra no seu domicílio, no seu reino, então ela fica empoderada, ela fica super forte ali. Mas vamos pensar juntos aqui, como a Lua está minguante, a gente já começou a ter a Lua minguante aqui em Touro, lembra que eu fiz o vídeo para vocês? Então a Lua já está pequena, já está quase invisível no céu. Quando a Lua chega no signo de Câncer, só um filhetinho, simboliza que por mais que essa Lua esteja no seu reino, poderosíssima, ela não está acionada na sua totalidade. Por quê? Porque ela só está um pouquinho iluminada. Isso simboliza para a gente que as nossas emoções, elas estão mais tranquilas, elas estão mais caladas, aquietadas. É como se a gente estivesse um pouco anestesiado aqui. Então, essa Lua transitando no final de semana em Câncer não vai atingir tanto a gente emocionalmente. E a questão do drama pode ser amenizado por conta disso também, tá? Porque como a Lua ela tá minguante entrando no signo de Câncer, a gente tem o Sol em Leão fazendo um aspecto, vai ser exato esse final de semana. Ali no domingo, às 11 horas da manhã, Marte e Sol vão fazer um aspecto exato, de trígono. Vai ser a base aqui desse triângulo, tá? De fogo. Então, assim, essa energia aqui pode trazer pra gente uma dramatização, Pode trazer pra gente encenações, momentos de muita euforia, de muita energia, de muita intensidade, mas como a Lua tá só um filhetinho iluminada, isso vai anestesiar um pouco a gente. Ou seja, a dramatização do final de semana vai ser diminuída por essa Lua quase nova aqui no signo de Câncer. E também a Lua vai fazer oposição para Júpiter, para Plutão e para Saturno. Então, mais uma vez, é um fim de semana em que as nossas emoções vão ficar um pouco mais duras, ou secas, ou conscientes, ou serenas, ou mais sérias, ou mais responsáveis. Ou seja, o nosso lado emocional não vai atrapalhar muito a gente, pode inclusive ajudar a gente a resolver as questões que a gente precisa resolver, a lidar com os problemas que talvez possam surgir durante o final de semana. Mas o que é interessante a gente focar é nesse grande triângulo aqui de fogo, Ele está forte. Nesse final de semana, vocês vão ver aqui na sexta, no sábado, tá vendo que fica cada vez mais intenso? Olha o domingo aí como é que fica, tá vendo como é que as linhas estão grossas? Então, a gente vai ter aí uma oportunidade incrível de trabalhar de dentro para fora, porque a gente está falando de uma lua minguante, a gente está falando de uma fase de internalização, de calar um pouco o nosso caos interior e tentar entender o que está acontecendo dentro da gente. E como o Mercúrio está chegando próximo ali do Sol, esse final de semana vai ser incrível para a gente compreender aquilo que inspira a gente de verdade. Esse final de semana pode trazer eventos
para a nossa vida, bastante simbólicos, situações que quando tem que acontecer, elas simplesmente acontecem. A gente talvez não consiga evitar algumas situações, e essas situações pode ter aquela característica de estava destinado a acontecer, tinha que acontecer, e as lições que a gente pode tirar desses acontecimentos do final de semana podem ser incríveis. O interessante é que a gente está tendo 2 dedos de Deus aqui, a gente está tendo 2 iodes, esse aqui que está indo para Júpiter, Plutão e Saturno, a ponta dele está indo para cá, e temos um outro dedo de Deus que está acontecendo aqui, que está vindo para o Sol e Mercúrio, entre Netuno e Júpiter, tá? E Plutão também. A gente tem esses 2 aspectos de Iode ocorrendo nesse final de semana. Isso mostra que tem energias e vibrações desconhecidas no céu, ou seja, a gente pode se deparar com situações em que a gente não está nada familiarizado, situações que possam inclusive surpreender a gente aqui, talvez a gente seja surpreendido, principalmente com pessoas ou dentro das nossas relações, pessoas podem nos surpreender, só que esses acontecimentos talvez a gente não tenha familiaridade com eles. Talvez a gente não saiba como solucionar. Mas como a Lua vai estar minguante ali, quase finalizando, quase nova, a gente vai estar mais centrado no nosso eu. A gente vai estar mais focado para dentro, mais sereno, mais tranquilo. Por mais que não pareça, a gente vai estar. E o interessante é que a gente provavelmente fique mais atento, fique mais esperto, fique mais sagaz, no sentido de estamos conseguindo controlar as nossas emoções, estamos tendo maturidade para lidar com as nossas emoções, então as emoções não vão atrapalhar nesse processo de análise, de estudo, de observação do que está acontecendo no lado exterior da vida. Ou seja, por mais que as coisas estejam estranhas para a gente, por mais que a gente sinta que as coisas não estão encaixando muito bem, ou que a gente não saiba para onde a gente está indo com os iodes aí, né? Esses dedos de Deus aí, eles mostram, olha, a gente está meio perdido, mas existe uma luz no fim do túnel. E essa luz, vamos comparar essa luz como se fosse o farol do seu carro. Você tem aí um carro, você está dirigindo à noite, você enxerga somente alguns metros à frente com a luz do farol iluminando, mas você não enxerga todo o caminho, não é assim? Quem dirige, quem já dirigiu à noite, quem já pegou ônibus, eu acredito que vocês saibam que, né, o farol ele ilumina apenas uma parte da estrada. É como se a gente estivesse no final de semana assim. A gente está dirigindo em uma estrada à noite com o farol ali aceso. Esse farol está iluminando apenas alguns metros à frente, mas não o caminho inteiro. Mas a gente confia, a gente sabe que existem placas e que a gente só precisa desses metros aí iluminados para a gente seguir o nosso caminho. É claro, se você acelerar demais com Marte ali conversando com o Sol, pode ser que você perca aí um pouco o controle da situação. É importante aí essa quadratura aqui para os planetas ali em Capricórnio. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter senso crítico, noção de timing, né, com Saturno ali, conversando com Marte, ou seja, a gente tem que ter tudo isso, porque senão aí podem acontecer acidentes nessa estrada. Mas se a gente for num ritmo bacana, entendendo que a gente está passando por um processo diferente, a gente está dirigindo em estradas desconhecidas, então a gente tem que confiar nas placas, nos sinais que são dados para a gente, esteja atento aos sinais. No momento que você entende os sinais e você segue num fluxo constante, mais reto e direto, aquela luz do fim do túnel vai chegar até a gente. E talvez a gente entenda e compreenda e aprenda muita coisa nesse final de semana. Esse final de semana a gente tem, olha, os nodos lunares sendo bem ativados e a gente tem o nodo norte aqui também em Gêmeos sendo bastante acionado. E Mercúrio está se aproximando do Sol. E Mercúrio e Sol estão conversando em aspecto de sextil para esse nodo norte em Gêmeos. Sendo que o nodo sul está ali em Sagitário, Júpiter também está conversando na base com o Netuno e está junto com esse bonde aqui em Capricórnio, que também estão na ponta do iode. E Júpiter, que é regente de Sagitário, também está acionado aí. Então a gente tem um final de semana em que pode trazer para a gente muito aprendizado, muita coisa nova, diferente. Podem surgir
e a gente pode tirar uma linda lição. O importante é a gente estar atento ao que a gente pode aprender nesse final de semana. E o que a gente aprender nesse final de semana vai servir para o resto da nossa vida. Vai ser útil para a gente, tá? Porque os nodos lunares estão envolvidos aí. E quando os nodos estão envolvidos, simboliza que são assuntos que têm um porquê. Não é por acaso que a gente está passando por esse processo de aprendizagem. Tem um simbolismo e tem um porquê. São aquelas situações em que a gente não consegue evitar porque elas precisam acontecer para que a gente aprenda uma lição e sirva para o resto da vida, né? Mas a lição não significa a lição na forma de punição. São lições como se fossem presentes para a gente. A gente está falando de um grande triângulo aí de fogo e a gente está falando de um aspecto em pipa aqui, né? Com os nodos. Então, assim, a gente está sendo presenteado esse final de semana com situações diferentes, fora da nossa zona de conforto, que podem trazer muitos aprendizados para a nossa jornada. E o mais interessante de tudo isso é que esse grande triângulo aí de fogo pode trazer para a gente muita inspiração e a gente pode realmente focar e enxergar e entender o que a gente deseja realizar, o que a gente deseja fazer nessa vida, o que a gente pretende mudar e transformar com a energia de Plutão lá em Capricórnio, que está muito forte esse final de semana. Então esse é um final de semana em que a gente vai ter muita inspiração, muito gás, muita energia, muita capacidade cognitiva de entender as situações, mas não de uma forma muito clara, tá? Porque tem iodes aí acontecendo, indo para esse Mercúrio, e o Mercúrio está ali bem próximo do Sol. Na segunda-feira vai acontecer essa conjunção de Sol e Mercúrio. Então ali, a partir de segunda-feira é onde as coisas vão começar a ficar bem claras para a gente. Mas nesse final de semana é como se a gente estivesse sendo conduzidos aí pela nossa intuição, pela nossa sensibilidade, pelos nossos sentidos, né? E a gente precisa confiar nessa estrada e confiar nos sinais que vão aparecer para a gente. Os sinais podem surgir através de pessoas, ou de textos, ou de alguma manchete de algum jornal que você veja, ou que você leia, ou algum blog, não importa de qual nicho venha. O importante é você saber que informações vão vir, que sinais vão vir, é importante você estar atento a eles e confiar nesses sinais através da sua intuição e da sua sensibilidade. No momento que você consegue juntar a sua intuição e a sua sensibilidade como guia do seu caminho, aí pronto. Aí você pode ter certeza que a luz do fim do túnel vai aparecer para você e muitas coisas vão clarear, principalmente ali na segunda-feira, tá bom? E a Vênus conversando com Quiron em aspecto exato ali de quadratura, vai cutucar as nossas feridas, aquelas feridas mais íntimas, mais protegidas que a gente tem. Mas por incrível que pareça, essa ferida aqui vai ter menos destaque do que a grande inspiração que a gente pode sentir de dentro para fora. Esse final de semana vai trazer muita inspiração, só que é uma inspiração que vem de dentro. Combinado? Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo com as previsões para o final dessa semana, que vai do dia 14, sexta-feira ali, até o dia 16, domingo próximo, tá bom? Desejo para todos um ótimo final de semana. Aproveitem essas energias, aproveitem que as nossas emoções estão mais tranquilas, mais serenas, e vamos lidar com toda essa energia de fogo com muita sabedoria, porque tem muito aprendizado aí, tem muita lição para a gente levar desse final de semana e talvez sirva para o resto da vida. Combinado? Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.